Vamos lá então, né? Desde já, pessoal, queria agradecer a vocês, né, pela contribuição e pela participação aqui. Como eu comentei no início, a gente pensando aí nessa forma de colaboração, né, com o pessoal aqui de Guarabira, eu pensei justamente nessa ideia do aulão aqui para a gente tanto continuar focado, né, no sentido dessa reta final do mês, de dezembro, que é bem complicado, algumas pessoas não conseguem focar de fato, né? E aí fica mais difícil porque você perde uma semana do Natal, perde mais uma semana do Ano Novo, aí complica, né? Chega janeiro, aí tem a festa de Reis, aquele negócio todo, aí já passa mais 15 dias aí, sei lá, e vai perdendo tempo, né? E a prova já é em fevereiro. Beleza? Então, desde já fica o meu agradecimento aí a todos. Vamos lá então. A gente tem aí esse aulão, né, intitulado Aulão Solidário, pensando nessa ideia de colaboração para as pessoas mais carentes, né? E aí tem uma frase que eu encontrei aqui do Mahatma Gandhi, né, que diz o seguinte: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. E aí, obviamente, né? Mas assim, a ideia é que o pensamento aqui é no sentido de que às vezes a gente fica muito parado, no sentido assim de que eu não vou mudar o mundo, eu não consigo mudar nada, aquele negócio todo. E de fato a gente não precisa estar pensando em mudar o mundo, né? Você precisa estar pensando em mudar pequenas coisas ali ao seu redor, próximo, né, de quem você pode ajudar. E aí outras pessoas vão fazendo isso, né, ao entorno delas, e isso vai crescendo, né, num aglomerado maior aí de colaboração, dessa perspectiva de solidariedade que faz com que as coisas melhorem aos poucos em vários locais, né? Então, pensando nessa ideia aí, eu estou realizando essa ação aqui, né, com o pessoal de Guarabira. E eu fiz questão justamente de mostrar esse contexto de quando eu comecei a fazer os concursos. Eu tinha aqui a condição de terceiro período, né, no curso, lá na UFRN, e eu fiz o primeiro concurso, né, eu fiquei em 56 aqui, concurso do Estado do Rio Grande do Norte. E aí eu fui, né, continuei fazendo outros concursos. Aí em 2016, Nízia Floresta, 2017 fiz um concurso do Estado aqui na Paraíba, já um concurso mais arrochado, assim, pela questão salarial e tal, a concorrência bem maior. Mas eu continuei. E eu vinha perdendo, sabe? No sentido aqui da resenha do Thiago, né? Eu continuei perdendo, fui perdendo, fui perdendo. Mas eu fui perdendo cada vez menos, né? Fui perdendo cada vez menos a ponto de ir melhorando a minha pontuação, né? Tanto na específica como em português. E chegou um momento que eu fui perdendo cada vez menos e, na verdade, a cada perda, né, em um concurso que eu não passava, eu ganhava algo a mais, que era essa experiência, era esse conteúdo, sabe? E aí, até que eu fui chegando nesse sentido de ter as aprovações aqui na Paraíba, né? E o que eu quero dizer com isso? Que é muito importante a gente pensar nesse contexto dos princípios do concurseiro, né? Nas dicas que eu coloquei lá no YouTube, eu considerei lá 3 princípios essenciais do concurseiro. Um é o princípio da gestão, né? De você se organizar, saber ter todo o planejamento para estudar, para fazer as provas. Mas aqui eu trouxe os 2 outros princípios, que são o princípio da continuidade, que é o princípio que vai dizer se você vai ter sucesso ou fracasso, e isso depende justamente desse contexto de você tá fazendo as provas, né? Continua fazendo e continua estudando, né? E isso certamente vai te levar para esse caminho do sucesso. E esse princípio da cumulatividade de conteúdos, que é justamente que quanto mais você continua fazendo os concursos, mais você vai tendo o acúmulo de conteúdos ali, estudando, vendo, lendo um artigo, lendo um livro, né? Pegando os destaques especiais de cada abordagem, de cada perspectiva de avaliação, PCN, BNCC, e isso vai ficando tão mais sedimentado, né, na sua mente, que você vai para a prova e consegue ficar tranquilo no sentido de que você estudou, você está sabendo e você vai acertar, né? Então, assim, eu destaco esse contexto aí, principalmente porque é uma parte que é muito importante, sabe? Para quem está nessa ideia dos concursos e quer avançar, né? Obviamente, as pessoas que já estão passando aí, o caso das minhas que foram aprovadas agora nesse concurso do Agreste, né? Lana, Ângela, Assis e Wendel, obviamente querem passar em ouro, né? Querem melhorar também. Então é nesse princípio aqui que a gente precisa pensar, né? Dar continuidade, porque se você parar,
ah, eu vou deixar de fazer agora, só vou fazer o concurso em 2022. Aí quando você vai fazer, você fica lá para trás, né? E não sabe, não entende às vezes por quê. Ah, porque eu já passei e fui fazer outro e não consegui mais e tal. Então é importante mais manter-se focado, né? E justamente fazendo os concursos, certo? Então, vamos agora, eu vou fazer uma leiturazinha rápida só para vocês verem como é interessante e é uma leitura fluida, sabe, da LDB. E aí, obviamente, eu vou destacar algumas questões aqui, né? Por exemplo, iniciando, né, a LDB, a gente tem esse primeiro título, o título da educação, e ele já traz um conceito aqui que as bancas gostam de cobrar, sabe? Por exemplo, ele diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, eu já vi aqui algumas questões justamente das bancas cobrando o seguinte: a educação abrange, aí eles colocam tudo isso aqui, né, os processos formativos. Aí vem para vida familiar, convivência humana, o trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais. Aí lá no final eles trocam isso aqui, né, organizações da sociedade, sei lá, militar, aqui é civil, né, a organização da sociedade civil. Aí troca só uma palavrinha e pede a incorreta, entende? Ou deixa de fora as manifestações culturais. Numa letra lá, na letra B, por exemplo, não tem manifestações culturais, na letra C não tem os movimentos sociais, e vai ter uma das alternativas, né, nas letras que vai ter tudo, né, e aí ele pede que seja mais completa aqui no caso, que precise envolver tudo, né, a vida familiar, a convivência humana, o trabalho, instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e as manifestações culturais. Seguindo, a gente tem essa lei especificamente, ela disciplina a educação escolar, certo? Então, veja que no início, aqui no artigo 1º, a lei trata da educação, a educação como um todo, né? Aí aqui ele especifica qual é a educação que essa lei vai tratar, a educação escolar, né? Porque você pode pensar que tem a educação familiar, a educação religiosa e, né, outros contextos. Aqui, a educação escolar, né? Nesse artigo 2º aqui, a gente tem o seguinte: a educação dever da família e do Estado. Então aqui é outro ponto que as bancas costumam fazer questão para fazer uma pegadinha aqui, dizendo que a educação é dever só do Estado, né? Ou às vezes coloca que a educação é só dever da família, né? Para tentar pegar lá o candidato e marcar uma questão incorreta, alguma coisa assim. Então a gente precisa ter essa noção que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nesse artigo 2º, é importante aqui justamente pensar nesse contexto da finalidade. Qual é a finalidade da educação, né? E aí a educação aqui escolar, considerando a lei, né? São esses três principais pontos aqui, né? O desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, algumas questões também que cobram isso, elas vão bem direitinho nessa lei, né? Assim, nesse trecho, sabe? Aí o outro ponto que as bancas costumam cobrar demais, e justamente é aquilo que eu falo para vocês, né? Quando tem itens, pronto, pode ir em cima que a banca vai pegar esses itens aqui e vai trocar, vai botar um errado, ou vai deixar só 3 e vai pegar um item de outro canto da lei que não tem nada a ver, sabe? Então tem itens que a pessoa precisa estar atento. E aí, assim, como é que a gente aprende isso aqui? Só aprende lendo isso aqui, não tem para onde correr. Ah, eu vou pegar um macete que eu vou criar e... Não, você tem que ler porque é letra da lei aqui especificamente. A banca não vai colocar nada parecido, sabe? Ela vai colocar do jeito que está aqui. Vai pegar assim, o cara vai fazer a questão, né? O elaborador, ele vai fazer isso aqui, vai selecionar, copiar e vai colocar lá e vai trocar uma letra, uma palavra aqui, alguma coisa, e vai perguntar quais os princípios, né, da educação lá na LDB. Então, você precisa ficar atento a isso. Então, não vai estar perdendo muito tempo, né, no mesmo sentido, vai ficar inventando história não, vai copiar aqui e coloca lá os princípios da educação segundo a LDB. Aí a gente precisa ler, né? E aí eu queria fazer esse debate com vocês hoje aqui no sentido de ser mais interativo assim, até para estimular vocês a lerem aqui. Obviamente, se alguém não quiser, fica à vontade, certo?
Mas assim, para a gente ficar lendo os itens aqui, eu leio um, vocês leem outro, certo? Então vamos lá, eu vou fazer assim. Ó. O artigo 3º diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ayrton. Olha, esse aqui ó, é importante porque ele traz muita coisa, sabe? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. São 4 elementos aqui no caso, né? Depois de divulgando a cultura. Antes tem, obviamente, esses outros, né? Aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o que? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ivaldo, lê aí pra gente o item 3. Massa. Adriana, tá aí ainda? Marcos? Não, tá pequeno? Tranquilo. Coexistência. Tranquilo, tranquilo, Marcos. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Janielma, tá aí? Ou já deu uma saída? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Olha lá, Janielma, aqui, ó. Isso, show de bola. Aí o 8 é muito importante, muito cobrado nas provas. Gestão, vá, é isso. Vai lá. Maravilha. E é nesse sentido que eu quero fazer esse debate com você, assim, no sentido de vocês falarem, é porque justamente isso, as leis, é importante a gente ler ela, porque você não vai decorar a lei toda não, sabe? Mas na hora que você chega na prova, se você estiver lendo ela, né, leu uma vez, leu duas, quando você chega na hora da prova, você vê lá as alternativas, você vai pensar assim, rapaz, é o teu cérebro quem vai dizer assim, rapaz, esse item aqui tá errado, porque essa palavra aqui tá estranha, não cabe aqui. Pelo que eu lembro de ter lido assim, eu acho que está errado. E você pode ir porque o teu cérebro vai dizer que realmente a palavra está errada ali. De tanto você, obviamente, está lendo, né? Então, quando você vê aqui, ó, gestão democrática do ensino público e tal, tal, tal. Aí você chega lá na hora da prova e tem gestão de alguma outra coisa, você já vai desconfiar que tem alguma coisa errada. O teu cérebro vai dizer assim, ó, não marca essa daí não. Isso é na primeira vez e você não pode marcar. Se você for lá no final, depois voltar e for alterar a questão, eu ia marcar A, mas eu acho que não é não, vou marcar B. Aí pronto, trocou, errou. Então não troque não. Quando o teu cérebro avisar a primeira vez que está errado, deixa errado. Porque se você mudar, obviamente, né, tem alguns casos que você realmente percebeu o erro. Aí você precisa mudar a questão. Mas se você não perceber e ficar naquela dúvida, é B ou C? Eu tinha marcado B, mas vou marcar C. É quase certeza que você vai fazer a troca errada. Né? Item 9 aqui, garantia de padrão de qualidade. Aí eu destaquei esses três aqui porque também são bastante cobrados, né, nas provas e esse último aqui inclusive foi acrescido depois, certo? Valorização da experiência extraescolar, certo? Então isso também é valorizado aqui como um dos princípios da LDB. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais e a consideração com a diversidade étnico-racial. Beleza? Então, assim, ó, são 12 princípios que tem aqui e as bancas vão utilizar aqui, sei lá, 4, 5, né? Dependendo da banca, se faz aquelas de letra A até letra E, né? Ou letra A até letra D, tranquilo? Então a gente precisa fazer esse reforço. A gente está fazendo essa leitura inicial aqui, mas depois eu sugiro que vocês façam uma leitura novamente, né? Para pensar, né? Sempre nessas palavrinhas aqui, ó, igualdade, liberdade, pluralismo de ideia, né? Respeito à liberdade. E assim você vai vendo que vai ficar mais fácil quando chegar na hora da prova. Gestão democrática, valorização da experiência extraescolar. Tem mais um aqui embaixo, né? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Isso aqui é importante também porque foi um acréscimo também em 2018 que trouxe esse contexto aqui de garantia de educação e aprendizagem ao longo da vida, porque antes a lei não dizia isso, deixava só específico que era para aprender durante ali até o sair do ensino médio e pronto, como se não fosse mais possível estar aprendendo, sabe? Mas eles colocaram que a educação
Um dos princípios é trazer esse direito aí, né, o aprendizagem para o resto da vida. Isso, são 13. Isso, exato. Isso, 2018. Exatamente, foi um acréscimo em 2018. Também, sabe? É mais difícil, assim, nesse contexto, sabe? Eles apenas colocam assim para ver se você tá ligado que esse aqui também é um princípio, sabe? Aí às vezes a pessoa não tá lendo uma lei atual, por exemplo, e só vai até o, sei lá, aqui o 11º, entende? Não tem esses outros que foram acrescentados depois, né? Isso. Tem muito, exatamente. Dos princípios, tem muito isso, exatamente. Outro ponto aqui importante também, que é logo no início também, né? Oi, pode falar. 13º, certo. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Por exemplo, se ele quiser que você marque a incorreta, e eu já vi isso, eles trocam isso aqui, certo? Só esse finalzinho, eles trocam aqui, eles botam garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo do ensino básico, entende? Ao longo da adolescência, qualquer coisinha aqui que troque esse contexto, aí você tem que marcar ela considerando que ele quer a incorreta, né? Porque você já está sabendo que é garantia da aprendizagem ao longo da vida. Show. Esse outro ponto aqui é importante também, as bancas costumam cobrar sempre nessa parte de didática, né, de conhecimentos pedagógicos, que é essa composição da educação escolar aqui. Né? Então, o artigo 4º diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Aí veja, a garantia de... Aí tem os itens, né? O item 1, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, né? E se organiza da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pessoal, o seguinte, ó, nesse artigo 4º, aqui, veja bem, logo no início, no 4º, ele diz que a educação básica é pré-escola, fundamental e médio, certo? Tranquilo, né? Lá no artigo 21, mais na frente, a gente vai ver que ele fala da educação básica, colocando, no lugar da pré-escola, colocando a educação infantil, né? Então, a gente precisa estar atento essas duas possibilidades de considerar a educação básica sendo pré-escola ou educação infantil no contexto aqui da LDB, certo? E esse ponto aqui em amarelo é importante demais também, justamente porque é aqui a obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, certo? Ah, meu filho tem 3 anos, ele tem o direito, o Estado tem que é obrigado a dar a educação para ele, certo? Aí você está insistindo numa condição que não é correta, né? Porque pode até ser gratuita, né? Por meio da creche e tal, mas não é obrigatório para o Estado oferecer isso. É obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos, certo? E aí as bancas costumam justamente fazer, só alterar aqui, né? Coloca 5, 6, entende? Aqui no final coloca 16, 15. Então é 4 aos 17 anos. Mediante pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Aí o item 2, né? Para dizer que justamente é dever do Estado em relação à educação escolar pública, né? A educação infantil também, gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Entende? Aqui, ó, gratuita até as crianças de 5 anos, né? Então, é gratuita, não, ele não está dizendo aqui que é obrigatória, né? A obrigatória vai entrar dos 4, aí já envolve o 4º ano e o 5º, né? Nesse caso aqui da educação infantil. Oi? Justamente, esse contexto aqui ele coloca na situação, vamos pensar assim, regular, né, da educação, quando você entra e vai estudando e sem ter repetência, aquele negócio todo, né? Mas obviamente aqui tem a questão falando da EJA também, estamos lá na frente, e aí inclui esse contexto também.
Sim, 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 sei. Deixar, né, até de forma mais ampliada, né? É, exatamente. Exatamente. Aí é justamente onde entra a importância de estar lendo a lei, porque ele vai dizer, de acordo com a LDB, a educação básica é obrigatória dos quatro. Aí, de acordo com a LDB, ele está querendo do jeito que está aqui, né, no texto, entende? Exatamente. E por isso que é importante essa leitura, porque se você for com justamente o conhecimento que se tem, né, sem ser o da lei, você vai dizer, não, a educação vai até ele concluir e tal. Aí você coloca lá uma questão que de repente até tem, né, mas não é o que está de acordo com a lei aqui, nesse caso, né, do artigo 4º. Aí ele considera que o Estado deve ainda, né, além da educação básica, oferecer o atendimento educacional especializado, o famoso AEE, né, AEE, o acesso público e gratuito aqui ao ensino fundamental e médio para todos que não concluírem na idade própria, aí entra esse contexto aí agora, Daniel, que está falando, né, acesso público e gratuito, né, para os que não concluírem, né, na idade própria, né, então continua sendo lá, aqui no caso gratuito, né, acesso público e gratuito. Esses outros itens aqui, né, eu não vou me atentar a eles tanto aqui, mas assim é importante depois que vocês leiam. Eu vou destacar só esse oitavo aqui, porque também já vi em várias questões de várias bancas. Por quê? Porque tem uma sequenciazinha de itens aqui, certo? Ele diz o seguinte, ó, é dever do Estado também, né? O atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio dos programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, ó, são esses quatro elementos que a banca vai pegar e vai fazer a alteração. No lugar de transporte vai colocar, sei lá, qualquer outra coisa aí que vocês imaginem, né? Vai tirar, por exemplo, material de dados escolar, vai colocar alguma outra coisa também. A assistência à saúde, ela tira a assistência à saúde e coloca assistência médica, por exemplo, né? Ou sei lá, mudando o contexto, né? Assistência odontológica, né? Entende? E aí já fica errado, né? Então, assim, ó, tem até uma dica que a galera costuma colocar aí, que é fazendo o início das letras, né? Aquele método mnemônico, que fica mata, né? Se o Estado não der isso aqui, mata o contexto da criança poder ter uma educação de qualidade, né? O mata é justamente referente ao material de dados escolar, aí a alimentação, o transporte e a assistência à saúde, né? Então você pegando esse tipo de questão, você chega lá e coloca, né, escreve, mata. Aí você vai descrevendo o M de material didático, o A de alimentação, transporte e assistência à saúde. Se tiver alguma coisa errada nessa questão, você marca aquela que está errada, né? Tranquilo? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho que eu quero mostrar a vocês na LDB, que é um contexto que também é bastante cobrado nas provas. Obviamente são vários, né? Mas assim, eu quero deixar aqui alguns destaques para vocês depois pensarem também, né? Aqui, beleza, pronto. Então, ó, lembra que eu falei no artigo 4º, né? Que a educação básica escolar estava composta lá pela pré-escola, né? A educação, o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui no artigo 21, ele diz o seguinte, ó, ele fala, né, no capítulo 1 aqui, da composição dos níveis escolares. Aí ele coloca o que? A educação escolar compõe-se de educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, certo? E a educação superior. Então, a educação escolar tem duas etapas, né? A educação básica e a educação superior. Esse é o contexto todo, né, da educação escolar. São dois níveis, né? Aqui ele coloca níveis escolares. E eu tô destacando isso aqui, níveis, porque existe a diferença, né? Os níveis está relacionado à educação básica e à educação superior. Aí você tem as etapas, né, da educação básica. Tem outra característica, eu não estou lembrado do nome agora, mas assim, quando falar de níveis, está falando do nível básico, né, da educação básica e do nível superior. Então, lá no artigo 4º, tem banca que gosta de fazer isso. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu já vi, e tem banca que gosta de fazer isso. Ela cita o artigo 4º
dizendo que a educação escolar é composta de... Aí ela coloca o quê? Ela coloca isso aqui, ó, educação infantil, fundamental e médio, certo? Aí você marca de cara na letra A, né? Ah, beleza, infantil, fundamental e médio. Só que ela está deixando claro que é de acordo com o artigo 4º da LDB, a educação escolar compõe-se de... Aí na letra E, na última letra, né, que é para você não ter tempo de ir lá, ela vai e coloca do jeito que está lá no artigo 4º, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pré-escola, fundamental e médio, só para vocês notarem a diferença. O artigo 4º aqui, ó, a educação básica, né, se compõe aqui da seguinte forma: pré-escola, fundamental e médio, entende? Ele traz na sequência a educação infantil aqui, né? Gratuita e tal. Por quê? Porque a educação infantil compreende exatamente as creches de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 e 5 anos, certo? Mas nesse contexto do artigo 4º, as alíneas aqui são letra A, B e C, né? Pré-escola, fundamental e médio. Quando você vai lá para o 21, e aí é importante lembrar isso mesmo, porque tem várias bancas que costumam cobrar colocando esse contexto da numeração do artigo. Ó, 21 agora, lá era o 4º, aqui é o 21. Educação básica, educação formada pela educação infantil, fundamental e média, certo? Então, esses dois contextos são possíveis de ser cobrados, né, na hora da prova, e você tem que estar atento a isso para não perder. Então, vamos aqui agora para ir chegando mais nessa parte específica da educação física, né, que é a partir do artigo 26. Ó. Os currículos da educação infantil, do fundamental e do médio devem ter uma base nacional comum, né, que aí a gente já tem hoje, que é a BNCC, né, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, o artigo 26, que traz esse contexto aí mais à frente, né, da educação física, ele começa dizendo que os currículos, né, do infantil, fundamental e médio devem ter uma parte comum. Né? Tem a parte comum que hoje a gente sabe que é mediante a BNCC. Essa parte comum ela vai ser complementada por uma parte diversificada, né? Que aí depende do contexto regional, da questão cultural, da economia, toda a situação da escola. Né? Mas o que precisa ter especificamente, de fato, né, é a parte comum, né, que aí é justamente comum para todos. A parte diversificada vai ser cada uma específica de acordo com o seu contexto. Aí o parágrafo 3º desse artigo 26, ele cita a educação física. Né? A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Aí, Ayrton, o item 1, dá para ver aí? Igual ou superior a 6 horas, né? Janielma, o 2. Olha aí, maior de 30 anos, né? A banca coloca só igual a 30, aí você marca lá pensando que tá certo, mas é maior que 30 anos. Lana, dá para ler algum aí ou prefere ficar no repouso? Ivaldo, para ver aí? Tá não, Lana saiu? Ah, beleza. Massa. Que estiver prestando serviço militar inicial, né? Ou em situação similar, que tiver obrigado, né? Se você estiver lá em, sei lá, fuzileiro naval, alguma outra coisa, você está sendo obrigado à prática da educação física, aí você também tem essa possibilidade de ficar fora. Né? O item 4 aqui é o amparado por esse decreto, né? O decreto-lei 1044, e algumas bancas costumam cobrar o número desse decreto, 1044-69. E o item 6, o 5 foi vetado, né? E o 6 é o que tem a prole, né? A ideia lá de ter, né, o filho, a filha. E aí não importa aqui se, né, seja o homem ou a mulher, o menino ou a menina, né, no caso. Tendo prole, né? Aí não diz aqui. Antigamente esse item era a menina que tenha o filho lá, né? Era especificamente para o feminino aqui, né? E não para o masculino. Né? Mas agora é para os dois.
Oi. Ela fala daquela condição da deficiência, de algumas doenças congênitas, entende? Que aí, nesses casos específicos, o médico dá um laudo dizendo que por esse motivo, e tem os casos especificados, sabe, nesse decreto. Por esse motivo, o aluno pode ficar de fora da educação física, né? Mas, assim, não é só o aluno dizer que, é porque eu tenho uma dor aqui no joelho, daí eu tô de fora. Não, tem que ser justamente comprovado, né? Mediante a justificativa médica. Então, quando trata desse decreto-lei aqui, às vezes acontece isso, Marco, de a banca, ao invés de colocar o decreto-lei, assim, escrito do jeito que está aqui, ela coloca uma condição que está dentro desse decreto. Aí coloca a criança lá que tem uma doença congênita, tal, tem direito à facultatividade na educação física. Aí você tem que dizer que sim, porque é uma condição que está específica lá no decreto. 69, exatamente. São essas condições aí que justamente a Genial estava falando. Tem alguns casos que as leis vão ficando, né? Mas não altera. Outra parte aqui, pessoal, fala inclusive nessa questão da educação física, né, de um modo geral, que é esse artigo 27. Ó. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho e o item 4 aqui, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, o artigo 27 ele traz esse contexto aí também para pensar nessa ideia da educação básica, favorecendo aí a, a educação física, né, de um modo geral, né, por meio da promoção do desporto educacional. Beleza? Deixa eu só, a educação infantil, né? Que ele traz lá o destaque, né? Da creche da pré-escola. A creche, né? De 0 a 3 anos, né? Até os 3 anos de idade. E a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Então, quando você vê esse contexto aqui da educação infantil, o que é obrigatório para o Estado é aquela condição justamente da pré-escola, que né, lembra que é de 4 aos 17? Então, a creche, né, mediante a lei aqui, a LDB, não é um contexto obrigatório para o Estado. Quando ele oferece, deve oferecer de forma gratuita, né, justamente porque é obrigatório e gratuito, dos 4 aos 17, mas até, no caso aqui da creche, do 0 aos 3, deve ser gratuito, mas a lei não traz como uma etapa obrigatória. Né? Aí ele entra aqui no ensino fundamental, né? Então, o ensino fundamental, depois que teve essa alteração aqui, ele coloca, né? 2000 para... Pronto, não, tranquilo, estou entendendo aqui. Pronto. Isso, exatamente. Exatamente. Pronto, então assim, ó, você precisa fazer o seguinte aí, Val, a dica é assim, ó, você pega e destaca esse ensino fundamental, certo? E coloca os objetivos aqui, né? O ensino fundamental tem por objetivo, né, essa formação básica do cidadão mediante esses itens aqui, certo? Né? 1, 2, 3, 4, aí entra aqui no parágrafo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, beleza. Mas os itens, né, de forma direta são esses 4. Então você precisa fazer a leitura deles, né? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como mesmo básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Esses 4, né, são os objetivos aqui do ensino fundamental. Você precisa entender qual é a diferença quando você vai lá para o ensino médio. Né? Quando ele chega aqui no ensino médio, ó,
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, tem por finalidade, né? Veja que até o nome já muda, lá diz objetivo, né? É objetivo do ensino fundamental. O ensino médio já é finalidade. Aí muda, e aí eu vou dar a dica aqui para você, que é como eu fiz, né? Das vezes que eu li a LDB, e eu tenho ela impressa, sabe? Inclusive eu sugiro que, se for o caso, vocês imprimam a LDB para fazer marcação, destaque, né? Eu já fiz alguns destaques aqui também, lendo ela pelo computador, mas eu tenho impressa porque eu acho melhor, sabe, de estar destacando, escrevendo alguma coisinha que é importante. E eu comecei a ver inicialmente como é que começa, né? O ensino médio, ó, consolidação, preparação, aprimoramento e compreensão, certo? Consolidação, preparação, aprimoramento e compreensão. Aí quando você vem para o ensino fundamental, você tem desenvolvimento, compreensão, desenvolvimento de novo, fortalecimento. Veja que o único que repete é compreensão, né? Os outros, pronto, exatamente. Então, esse aqui é justamente o ponto central que você precisa ler e saber diferenciar um do outro, certo? Os outros, se você entender que o desenvolvimento vai ser sempre, né, quando a pessoa está em desenvolvimento, provavelmente ela ainda está ali no ensino fundamental, entende? Fortalecimento, ainda está crescendo, então é ensino fundamental isso. Começou com desenvolvimento, começou com fortalecimento, é fundamental, tem que ser fundamental lá na questão, né, no caso. Aí você viu que, eita, pô, começou com compreensão agora. Aí você tem que ler esse todinho aqui, né, dos valores, forma fundamental da sociedade, e ver qual é a diferença lá no ensino médio, para pensar nesse caso aqui da compreensão, que é o último aqui, né? Compreensão dos fundamentos científico, tecnológico, processo produtivo relacionado à teoria com a prática, o ensino de cada disciplina. Então você pega aqui, por exemplo, para tratar esse contexto aqui, ó, um contexto científico, tecnológico, é algo mais avançado. Aí, se é mais avançado, você pensa que isso vai ser no ensino médio, certo? Então você pode considerar aí esse termo-chave aqui para destacar a compreensão lá do ensino fundamental, do ensino médio. Então, quando a questão estiver trazendo a parte científica tecnológica, você vai saber que é no ensino médio. É, exatamente, exatamente. Só que no ensino médio, quando ele traz para o trabalho e a cidadania, é justamente nesse contexto que você está saindo do ensino médio e você vai para o mundo do trabalho, certo? Então, o ensino médio ele traz essa preparação básica nesse contexto, pensando já na saída do aluno para entrar no mundo do trabalho, né? Então, quando falou de trabalho aqui, você também já pensa no caso lá do aluno mais avançado, né, no ensino médio. Entende? Show. Eu acho que a gente ia finalizar aqui mesmo, ensino fundamental e ensino médio, porque na LDB, beleza, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos passar aqui para os PCNs. Tranquilo aí, alguma dúvida? Dificilmente a gente pensa nessa leitura aqui, porque é o seguinte, a banca, ela coloca lá no edital, deixa eu voltar aqui só para aparecer, ela coloca no edital o seguinte, colocando assim, que tem a competência e habilidades da educação física, certo? O edital de São Gonçalo trouxe o seguinte, competências e habilidades da educação física no ensino fundamental. No ensino fundamental não tem. No PCN 1 e 2, o ensino fundamental não tem competências e habilidades, certo? Então a banca colocou isso, colocando que no ensino fundamental as competências e habilidades no PCN não tem. Se a banca lá no concurso São Gonçalo cobrar a questão desse tipo, a gente tem como entrar com recurso, obviamente se errar, né? Se todo mundo acertar, a gente deixa rolar, né? Não precisa entrar com recurso. Mas se tiver a questão assim nesse sentido de a gente errar, a gente entra com recurso. Nesse concurso de Macaíba, a Consulplan meio que deixou assim de forma mais aberta para a gente ter dificuldade em entrar com recurso, porque ela não cita ensino fundamental, ela só diz que é competência e habilidades da educação física nos PCNs, certo? E aí, onde é que está isso, né? Quando a gente vai pensar na parte de estudar, essa compreensão, essas competências e habilidades, elas estão no PCN do ensino médio, certo? Então, lá nos PCN do ensino médio é que fala disso, de competências e habilidades. E aí, vamos fazer aqui a leitura novamente para a gente ir destacando. Essa parte aqui é um pouco mais rápida. A primeira, né, que eles colocam, compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como recurso para a melhoria de suas aptidões físicas. Adriana, a segunda.
Massa, genial, mano. Massa, aí. Massa. Então, ele traz inicialmente essas quatro competências aqui, né, e habilidades, como destacado. Depois faz um destaque dizendo que tudo isso aqui pode ser desenvolvido por meio desse bloco aqui, que vai tratar mais especificamente de anatomia, fisiologia, biologia, né? Se a gente for fazer uma comparação lá com os PCNs do ensino fundamental, a gente vai entender que esse bloco aqui está falando daquela ideia lá do terceiro bloco, né? Conhecimento sobre o corpo, entende? Nos três blocos lá de conteúdo, né? Aí a gente tem mais uma competência e habilidade aqui, compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. Nesse caso, ele explica que isso aqui vai ser trabalhado mediante as ginásticas, né? A ginástica, aí ele explica, as ginásticas são técnicas de trabalho corporal, tal, pode ser desenvolvida de forma recreativa, competitiva e de convívio social. Aí aparecem mais três competências, né? Adriana, a primeira, Ivaldo. Danielma. Assim fica ruim, então a amarela é melhor, né? Mas, nesse contexto dessas três aqui, né? Participar, reconhecer e interessar-se, ele vai dizer que isso aí pode ser proporcionado mediante os esportes, aí faz o contexto dos esportes, mediante os jogos, né? E as lutas. Se a gente for pensar aqui naquela ideia lá dos blocos no ensino fundamental, o primeiro bloco, né, que traz o jogo, o esporte, as lutas, a ginástica, né, mas aqui nesse caso são esses três, porque ele já citou a ginástica aqui em cima, né, entende? E na última competência e habilidade ele diz demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal. Nessa última, ele vai fazer o destaque aqui para as atividades ritmadas, como dança ou jogos musicais, que aí, fazendo a relação com o bloco do fundamental lá, né, é o bloco das atividades rítmicas e expressivas, beleza? Então, esse PCN do ensino médio, eu acho ele meio bagunçado aqui, sabe? Porque aí depois ele vem falar de novo aqui a mesma coisa, sabe? Só que colocando os eixos. Ele fala competência e habilidade a serem desenvolvidas em educação física. Aí a gente tem aqui três eixos, certo? O primeiro eixo é representação e comunicação, o segundo é investigação e compreensão e o terceiro é contextualização sociocultural. Eu vou explicar aqui a vocês, dessas competências que foram citadas aqui, que estão em amarelo, né, no destaque amarelo, ó, quatro aqui no início, aí tem mais um aqui, né, 5, 6, 7, 8 e mais um aqui embaixo, né, 9. Então, são essas 9 competências que devem ser desenvolvidas no ensino médio, e essas 9 competências elas estão agrupadas em três eixos, né, centrais. O primeiro eixo, representação e comunicação, que já agrupa aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco das 9, certo? Então, dessas que a gente acabou de ler, né, das 9, 5 estão dentro desse eixo de representação e comunicação. Vamos pensar aqui nesses destaques que eu fiz aqui, ó. Capacidade para discutir e modificar regras, nessa ideia de comunicação, né?
para a gente fazer essa relação com o eixo. Assumir uma postura ativa na prática, quando você está se assumindo ali na prática, né, você também está nesse contexto de estar representado. Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, novamente, né, participando das atividades, você se faz representado. Dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática, então, na perspectiva da comunicação, né, dialogando, refletindo. E tem mais um item aqui que eu não destaquei nada, mas fala o seguinte: interessar-se pelo surgimento de múltiplas variações da atividade física enquanto objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor. Pode pensar que justamente também nesse contexto de interessar-se, né, por essas práticas, vocês também faz aí se representar. No contexto da investigação e compreensão, veja como muda a ideia, né? Nesse primeiro caso aqui, é nessa ideia de diálogo, de conhecer, de participar, né? Quando a gente vem para o segundo eixo, investigação e compreensão, veja os destaques. Ó. Melhoria de suas aptidões físicas, conceituadas as noções conceituadas de esforço, intensidade e frequência, manutenção ou aquisição da saúde. Né? Isso aqui, o que é que vocês acham que tem relação mais especificamente com o quê? Investigação e compreensão na perspectiva de quê? Da saúde, né? Da própria saúde. Até pensando naquela ideia lá de abordagem da saúde renovada e tal. Então, as competências e habilidades que trazem esse contexto de saúde, de aptidão física, de esforço, melhora do condicionamento físico, estão ligadas a esse eixo de investigação e compreensão, e são 3 competências. Né? A gente já viu 5 lá em cima, 3 aqui embaixo, está faltando só mais uma, que é uma relacionada à parte sociocultural, né? Contextualização sociocultural. Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal. Então, o termo de destaque para fazer essa relação é justamente esse trecho, né? As diferentes manifestações da cultura corporal. Então, veja só, essa parte dos PCNs que eu queria destacar para vocês era isso, porque a gente não tem isso específico lá no PCN do ensino fundamental, está no ensino médio, e as bancas costumam cobrar nos editais, sabe? E aí já tem algumas questões, são poucas questões sobre isso que as bancas costumam cobrar, mas ela vai provavelmente fazer relação com esses eixos aqui, né? Dizendo que, por exemplo, marca alternativa que deve ser uma competência e habilidade a ser desenvolvida no ensino médio, no eixo de representação e comunicação. Aí ela vai fazer o seguinte, vai pegar esses 3 aqui, da investigação e compreensão, né, letra A, B e C, por exemplo, e vai pegar um aqui que ela está realmente querendo, né, do eixo representação e comunicação. Aí pega aqui esse daqui, assumir uma postura ativa. Aí coloca lá, letra D, beleza. Então você fazendo essa relação de que esses verbos aqui, né, que iniciam aqui, assumir uma postura, participar de atividades, reconhecer isso aqui na convivência dialogando, demonstrar essa autonomia na elaboração de atividades, está ligado a essa perspectiva de representação e comunicação. Quando a gente vem para esse contexto de compreender, desenvolver e refletir, e tem essa ideia da aptidão física, de esforço, de aquisição de saúde, está ligado ao segundo eixo, investigação e compreensão. Falou de diversas manifestações culturais, está ligado ao eixo de contextualização sociocultural. Beleza? Sei. Aí, o seguinte, a gente pode falar, então, o RIC, para lembrar dos eixos, né? Aí você tem as letrinhas iniciais para fazer a representação com cada um, né? Então, no R, você tem o D, o A, o P, o R e o I, que aí ficou fácil aqui para a gente. Aí você pega o A, pega o D, pega o R e pega o I, dá o quê? Tá aí na sala, Adri. Entendeu aí a jogada, Adriana? Olha, A, D, R e I. Adri, aí sobrou um P, né? Tem um P aqui. Ou você bota esse P no final lá, Adri, P. Pode ser até uma ideia de Instagram, né, Adri? Adri.p, ó. Acabou-se. Ou Adri, pronto, tá feito. Adri passou, acabou-se. Melhor ainda, Adri passou, pronto. Se você quiser formar aí, pensando na questão de religião e tal, aí você bota o P no início, aí fica padre. Padre com I, né? Lembra? Padre com I, beleza? Então
né, tem várias ideias aí. Aí vamos para o I, né, do RIC, investigação. CDR, esse aqui fica até legal, né? CDR de CD-ROM, né? CD-ROM. Você bota o CDR, acabou-se. E o de contextualização sociocultural só tem um, que é esse compreender. E esse compreender, que fala das manifestações culturais, ele não pode se confundir com esse compreender aqui, né, que está ligado à questão de aptidão física e tal, que é diferente do contexto sociocultural. Entende que são dois compreenders aqui, né? Veja que aqui em cima não se repete, ó. É demonstrar, assumir, participar, reconhecer e interessar-se. Beleza? Aí depois vocês podem fazer um esquemazinho melhor aí, né? Vamos lá, para a gente fechar essa parte teórica aqui e depois responder mais algumas questões para fechar. A BNCC. Nesse contexto aí da BNCC, a gente tem a parte específica lá da educação física, né? Mas também é importante lembrar que na parte de conhecimento pedagógico tem lá também citando a BNCC. Então é importante fazer a leitura da BNCC não apenas da educação física, mas também desse contexto inicial da base, que pode ser questão relacionada à parte pedagógica. Então, o início, ele destaca que a BNCC é um documento de caráter normativo, né, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, lembrando, né, a gente tem aquela ideia lá dos níveis da educação básica, o nível, né, da educação básica, aqui no caso, né, e o nível superior, níveis. Quando ele fala de etapas, ele está citando aqui agora as etapas da educação básica, infantil, fundamental e média, as etapas, né? E as modalidades, aí a modalidade pode ser a educação especial, a educação de jovens e adultos, o técnico científico, técnico alguma coisa, né? Tem várias modalidades também, certo? Então, só para fazer o destaque, isso, boa, Val. A modalidade lá dos quilombolas e tal. Então, só para mais uma vez reforçar a diferença níveis. Quando fala de nível, está falando de o nível básico e superior, as etapas fundamental, infantil, fundamental e média, e as modalidades, essas outras, né, que compõem a própria educação básica. Né? Então, assim, tem questão que na parte de didática, conhecimento pedagógico, também faz esse esqueminha como pegadinha, sabe? Ela diz assim, ó, as etapas da educação escolar são. Aí coloca lá, educação básica e ensino superior, na letra A. Aí você, realmente, educação básica e ensino superior, tá certo. Só que isso aí não é etapa. A etapa é infantil, fundamental e médio. O que ele colocou na letra A são os níveis, entende? Então, beleza. A BNCC, caráter normativo, certo? Então, é diferente dos PCNs, que não tinha esse caráter de norma mesmo, né? Era apenas uma sugestão, uma proposição para que as secretarias, as cidades, né, estados pudessem acompanhar lá os parâmetros. Né? O próprio nome já dizia, é um parâmetro a ser seguido aqui, mas não tinha caráter de lei, de norma. Né? A BNCC eles já deixam claro que é um documento de caráter normativo e define aí esse conjunto de aprendizagem. Né? Deixa eu fazer outro destaque aqui que eu tinha pensado para a gente discutir, é essa ideia das competências. Né? A BNCC traz muito essa ideia das competências. E ela diz o seguinte, ó, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores. Certo? Então, competência é a mobilização, quando você se mobiliza e junta esses três elementos. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para quê? Para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Fazendo a conexão lá com a LDB, lembra? Esse contexto da educação, do exercício da cidadania, o mundo do trabalho, né? Tem citado lá também. Então, a BNCC vem com essa ideia das competências para pensar nisso. Você se mobiliza na ideia de juntar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes e os valores para resolver essas demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Dentro de cada um aqui desses, né, dos conhecimentos, está ligado à perspectiva dos conceitos e procedimentos. As habilidades, está mais voltado nessa ideia das práticas cognitivas e socioemocionais. E as atitudes e valores, nessa ideia do que é mesmo de fato, né, atitudes e valores. A gente pode fazer aquela relação com as dimensões, né?
conceitual, procedimental e atitudinal. Aqui no caso seria conhecimentos, habilidades e atitudes e valores. Entende? Então a BNCC traz as 10 competências gerais da educação básica, né? E aí isso aqui é justamente nesse contexto geral, né? Porque cada componente curricular tem as suas competências também, né? Aí, assim, aqui, pensando nesse contexto da prova didática, é importante que vocês façam uma leitura aqui também, até para saber diferenciar lá na hora das competências de educação física, né? Porque eu vou passar direto, mas na de educação física a gente vai fazer uma leitura mais específica. Deixa eu ir para lá. 211. Então vamos aqui. A BNCC. O primeiro item, né, o primeiro tópico aqui, o parágrafo que a BNCC da Educação Física traz é já dizendo o que é que ela vai tematizar, né, que foi tema, inclusive, daquela questão que a gente discutiu lá no grupo esses dias. A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Então, algumas bancas costumam, né, quando vai formular a questão, trazer esse primeiro parágrafo aqui para dizer o que é que a educação física vai tematizar, quais as manifestações, essas possibilidades. Né? Então, é só na leitura que a gente faz que a gente consegue começar a se apropriar dessas palavrinhas, sabe? Que às vezes você não está por dentro, justamente por não ter feito a leitura, né? Então, veja, aqui, ó, nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Eu acho que, salvo engano, essa questão, inclusive, caiu no concurso de Cabedelo. A banca cobrou justamente esse contexto aqui, colocando, né? Exatamente. Por quê? Porque tem essa ideia de itens, né, de vários contextos aqui: dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Aí aquela ideia, a banca pode tirar esse, por exemplo, né, esse pluridimensional e dizer que é só multidimensional, será? Tem? Só trocando aqui para você se confundir. Singular e contraditório. Ela vai e bota aqui singular e não contraditório. Aí você, se não tiver com a leitura atenta, vai marcar, deixa, né, confirmando que está certo, mas é singular e contraditório. Vamos seguindo aqui, esses três elementos fundamentais comuns às práticas corporais. Né? Então, são três elementos que devem fazer parte aí de toda ideia das práticas corporais. São três: movimento corporal, organização interna e o produto cultural. A ideia lá de memorização também, né, do movimento corporal, da organização interna e do produto cultural, o MOP, né? Ou você pode fazer com as duas letras, né? MC, OI, PC. Aí você tem que agrupar as letras aí para fazer alguma lógica, né? Mas o que precisa lembrar de fato é que são três elementos, né, nas práticas corporais, e o primeiro está ligado à ideia de movimentação do corpo mesmo, a segunda de organização interna e o terceiro do produto cultural que se tem com as práticas, né? Que nesse contexto é mais voltado para a ideia do lazer, do entretenimento, como o próprio documento cita aqui, né? Aí a BNCC traz essas 6 unidades temáticas, né, que a gente já está cansado de repetir elas lá no grupo também, de fazer a discussão, então eu vou passar rápido aqui, porque depois eu vou mostrar um slide aqui também para a gente fazer um exercício. Dentro das unidades temáticas, a gente tem uma que é a dos esportes, né, e dentro dos esportes a gente tem essa questão de 7 categorias dos esportes, né. Aí vem marca, precisão, rede, campo e taco, invasão territorial, combate. Isso dentro da unidade dos esportes. Aqui ele continua, né, com as unidades temáticas: ginástica, dança, lutas e práticas corporais de aventura. Aí tem outro ponto, né, importante também para pensar, são as 8 dimensões do conhecimento, né, que também está lá nesse slide que eu vou mostrar na sequência para a gente fazer o exercício.
Mas passando rapidamente aqui, experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e o protagonismo comunitário. Né? Então, são essas 8 dimensões. Aí a gente fecha com essa parte de competências específicas da educação física. Né? Então, eu citei lá no início as competências gerais da educação, né, como um todo, e aqui é específica da educação física. Vamos lá. Adriana, a primeira. Olha aí, coletivo e individual. É importante fazer essa leitura, porque a banca pode fazer a pegadinha justamente trazendo um contexto diferente aqui. A organização da vida coletiva apenas, por exemplo, né? Aí tira o individual, já fica errada a questão, né? Então quando a gente faz a leitura aqui dos itens, aí você começa a lembrar, aí é coletivo e individual, tem que, né, nesse contexto aqui do primeiro item. Item 2, Ayrton. Beleza. Então, ó, o item 2, a cada item que a gente for fazendo, vocês pensem aí justamente em uma condição que a banca possa fazer uma pegadinha, por exemplo, né? Ele diz nesse item 2, planejar, empregar estratégia para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Aí, por exemplo, aqui ele acrescenta, né? Além de se envolver. Nesse caso, ele pode fazer uma alteração aqui para trocar, né? E dizer que sem, por exemplo, né? No caso, fazendo o contrário, sem se envolver nos processos de ampliação do acervo cultural, né? Aí já fica errado. O item 3, Janielma. Ivaldo. Exatamente. É, é, Exatamente, exclusivo, exceto, né? Aí você já pega aqui, não, peraí, inclusive no contexto, a não ser exatamente qualquer termo que deixe errado, ele coloca, é, vai trocando, né? Item 4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde e beleza, estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Então aqui no final ele pode trocar, né? Essa ideia de posturas consumistas e preconceituosas, pode colocar outras palavrinhas aqui. Item 5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Item 6, Adriana. Massa. Item 7, Ivaldo. Massa. Ayrton, 8. Massa. Marco, tá por aí, dá pra ler? Marco, vai ficar ruim? Ele tinha. Massa. Ó, esse contexto no final, né? Contexto comunitário. Aí a banca vai colocando no contexto regional, no contexto
mundial, né? Coloca qualquer outra coisa que aí se ela tiver se ela tiver pedindo exceto, né? Todas as alternativas abaixo apresentam competências específicas da educação física, exceto o item 9 que está dizendo contexto mundial, né? Você pensa aqui que é o contexto comunitário. Pra, exatamente, pessoal, individual, exatamente. Pode inclusive justamente usar alguma palavra que tem aqui nessas outras, esses outros, essas outras competências, né? No caso aqui dessa primeira, coletivo individual, certo? Na primeira, coletivo individual. Aí ele vem aqui para 9 e coloca realização no contexto coletivo, no contexto individual, entende? E aí já fica errado, né? O item 10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginástica, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Olha só a relação que a gente vai fazer agora. O item 1 fala coletivo e individual, né? A gente acabou de ver lá. O item 1, coletivo e individual. O item 10, coletivo e protagonismo. Né? Vou voltar lá no item 1 para vocês verem. Coletiva, a vida é coletiva e individual. No item 1. Para fechar no item 10, é trabalho coletivo e o protagonismo. Se você fizer essa relação, a banca pode colocar aqui individual também, né? Valorizando o trabalho coletivo e individual. Aí já fica errado, né? Porque lá no item 1 é que fala da vida coletiva e individual. Aqui, trabalho coletivo e o protagonismo. Beleza? Com a LDB, não é um dos princípios e fins da educação brasileira. Então, ó, quando você faz a leitura lá do início, quando a gente começou, dos princípios da educação, aí a banca coloca só um aqui que não tem nada a ver, né? Então, veja. Letra A, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Beleza? A gente está pensando nos princípios aqui, né? Princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Acho que foi a Ayrton quem leu esse, inclusive, né? Que eu falei que tinha 4 itens depois de divulgar ali. Divulgar o que? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Aí a gestão, ó, aquele item, não sei se foi, acho que foi Janiel, né, que leu. A gestão democrática do ensino público, beleza. E o último aqui, desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Esse item aqui é um item que até está colocado na lei aqui na LDB, mas não é um dos princípios. Deixa eu só confirmar aqui, ó, é o 21, o artigo 21 que traz esse trecho aí. Acho que é o 22 aqui. Aqui, ó, esse artigo 22, ó. A banca colocou o artigo 22, a educação básica por finalidade, desenvolvimento aqui do educando, assegurando informação comum, exercício da cidadania, fornecer os meios para progredir, né? Então, ó, o item que não é um princípio aqui é a letra D, certo? Todos os outros são princípios lá no início, no início da LDB. Aí a banca pegou o artigo 22 e colocou aqui dentro, né? Para justamente ser a questão errada, beleza? Vamos para a próxima questão aqui. De acordo com o previsto nos PCNs, assinale a opção correta no que se refere a competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos em educação física. Aqui é aquele caso, né, das competências e habilidades que está posta lá no ensino médio, e aqui, nesse caso dessa banca aqui, ela não colocou essa questão de ser fundamental o ensino médio, então passa aqui, né, não tem como você entrar com recurso nesse sentido. Aí a gente vê aqui o seguinte, aqui especificamente a banca não está tratando daquelas competências e habilidades específicas de cada um que a gente viu lá, né? Nem os eixos. Vamos ver, ó. Letra A. O professor de educação física poderá, caso entenda ser necessário, optar por planejar e desenvolver atividades para o desenvolvimento de competências e habilidades pelos alunos nas aulas de educação física. Não é que a letra A aqui, quando ele diz caso o professor entenda ser necessário, ele vai optar por planejar e desenvolver. Eita, eu fui direto para a questão aqui, ó. Sabe que tinha marcado, deixa eu ver aqui, eu marquei depois, ó. Não é que, na letra A, né, não é que ele tenha esse pensamento,
vai ser necessário, eu vou planejar aqui para desenvolver essas competências. Não, é obrigatório fazer o planejamento pensando nessa ideia que o aluno possa desenvolver competências e habilidades, né? Na letra B, o planejamento e o desenvolvimento de atividades que visem a aquisição de competências e habilidades pelos alunos nas aulas de educação física somente poderá ser elaborado em conjunto com os outros professores. Negativo, né? Somente com os outros professores. Na letra C também ele traz a mesma ideia do somente, que é aquele contexto que a gente sempre fala, né? Geralmente essas palavrinhas estão eliminando a alternativa. Conforme o PCN, o planejamento das atividades somente poderá ser realizado quando se constatar a existência de incorreções nas aulas de educação física. Negativo. E a letra D, completinha aqui o desenvolvimento de atividades que visem a aquisição de competências e habilidades nas aulas de educação física faz parte dos PCNs e, portanto, deve ser seguido por todos os professores. Esse contexto aqui deve ser seguido por todos os professores é justamente na ideia de que, se utilizando os PCNs, deve ser colocada essa ideia das competências e habilidades, né? Mas aqui não é o contexto de que o PCNs é obrigatório, né? Entende? Essa questão aqui é aquela questão para falar das unidades temáticas, né? As 6 unidades temáticas. Vamos encontrar aqui os erros. Letra A, brincadeiras de jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Tem algum erro aqui na letra A ou não? Sim ou não? Tem não, né? Então a letra A está certinha. E na letra, vamos ver os outros erros, né? Na letra B, na letra C. Esportes, dança, capoeira, né? Aí a BNCC não coloca capoeira especificamente como uma unidade temática. Então aqui fica errado. Ginástica rítmica, né? Também. Letra C. Luta, esportes de risco, né? Esporte de risco é complicado, né? Atividades rítmicas também fica errado, né? E na letra D, atividades circenses, né? Também já começa errando. Tá meio tranquilo aqui só para reforçar, né? Aí aqui uma questão dessas dimensões do conhecimento. Cabe à educação física escolar estudar e problematizar conhecimentos sobre o corpo e suas manifestações produzidos em nossa cultura. Esporte, jogo, brincadeira, ginástica, dança e movimento expressivo, tendo em vista a busca de qualidade de vida e sua vivência plena. Para tanto, a BNCC traz como diretrizes para a delimitação de habilidades no ensino da educação física dimensões de conhecimento, que são 8, né? As quais encontram-se em consonância com o currículo de referência do Estado de Minas Gerais. Aí a gente pensa, quais as competências, né? A gente falou agora há pouco. Na letra A, qual é o erro da letra A? Experimentação, beleza, né? Corporeidade, beleza também? Não, né? Corporeidade e saúde, beleza. Então, a gente aí continua errado, né? Concepção crítica. Beleza. A letra B, qual é o erro? Reflexão sobre ação, tá errado? Não, né? Concel... Concepção de homem e de mundo, né? Errado. Também não, né? O fruição até tem, né? Mas o contemplativo não, né? Aí a letra C traz completinho aí, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão, experimentação, uso e apropriação, né? Então, tranquilo aí. Oi, fala. Sim, sim. Eu tô gravando aqui, Valdo. Beleza, eu acho que vai dar certo pra postar. Show de bola. Não, tranquilo, show. Show. Aqui, ó, a LDB, em seu artigo 26, parágrafo 3º, com relação à educação física, estabelece que esta deve, exceto, aí a letra A, fazer parte das disciplinas contidas na parte diversificada do currículo. Letra B, integrar-se à proposta pedagógica da escola. Letra C, situar-se entre os componentes curriculares obrigatórios da educação básica. E letra D, tornar-se facultativa aos alunos maiores de 30 anos. Que agora, o que vocês acham aí, no exceto?
Questãozinha diferente. Letra A, né? Mais alguém concorda, discorda? É, né? Então, quando a gente pensa no artigo 26, no parágrafo terceiro tem lá aquele texto, né? Que é a educação física integrada à proposta pedagógica é componente curricular obrigatório da educação básica. E aí, sendo facultativa, aí vem os itens. Aí um dos itens é maior de 30 anos, beleza. Então, quando você faz essa leitura, justamente o que fica errado é a letra A, né? Quando ela diz que a educação física deve fazer parte das disciplinas contidas na parte diversificada, negativo, né? Primeiro, que não tem esse contexto no artigo, né? E segundo, que a educação física deve fazer parte da disciplina da parte comum, né? Da base comum. Então, tudo certo aí, letra A, né? Show de bola. Mais uma da LDB aqui, ó. De acordo com a LDB, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, fundamental e médio, e a educação superior. Beleza, né? Aqui, tranquilo? A educação escolar, esses dois níveis. Educação básica, educação superior? Não? Tem um errinho aí? Qual é? Beleza. Mas aqui, Adriano, vamos resolver logo esse item aí, certo? Para não ficar pendente. Ele está dizendo o seguinte aqui, a educação escolar, certo? Que assim, tem a educação familiar, lembra? A LDB trata especificamente da educação escolar. Então, na educação escolar, a educação básica é composta desses itens e além da educação básica, a gente tem a educação superior também. Entende? São os dois níveis de educação escolar. A educação básica e o ensino superior. É o que a LDB destaca lá, sabe? Deu para compreender aí, Adriano? Ou ficou meio bagunçado aí o entendimento? É porque quando a gente fala assim no contexto da educação escolar, aí tem essas duas divisões, né, em níveis. Tem a educação básica, que é composta por essas três etapas, e além da educação básica, tem a educação superior. Isso é a educação escolar como um todo, certo? Aí ele traz no segundo item: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. É dever dos pais ou responsáveis, certo? De fato é isso mesmo, né? E aí, né, quando ele coloca aqui que é a partir do ensino fundamental, ele coloca aquela condição lá de obrigatório para os pais efetuarem a matrícula é a partir do ensino fundamental, 6 anos, né? Por quê? Porque 4 e 5 anos ainda é a educação infantil, no caso, né? Com a pré-escola, né? Então, o pai ou responsável fica obrigado, a partir do ensino fundamental, tem que matricular a criança, né? Então, nesse caso também está certinho aqui. O item 3. Os municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos à rede municipal. Então, esse é um trecho que a gente não fez leitura, mas de fato é isso. O município ele deve proporcionar lá o transporte escolar para os alunos da rede municipal, né? Obviamente o Estado vai fazer o transporte da rede estadual, né? E no próximo item aqui, a escola poderá reclassificar os alunos tendo com base as normas curriculares gerais. O que vocês acham? Ok? E aí, Ayrton, Adriana, Marcos? Essa ideia de reclassificar é aquela, é aquela condição de você ter um aluno que tem condições de estar lá no sétimo ano já e o aluno está no quinto ano ainda, por exemplo, ou no sexto, né? Então, essa condição aí é possível, sabe? Aí, na LDB, eles colocam que, com base aí nas normas, né, tudo direitinho, também não é só assim, esse aluno ele sabe demais, é superdotado, aquele negócio todo tal, vamos botar ele lá para o sétimo ano, oitavo ano, não é só isso, sabe? Tem que ter toda uma comprovação, documentação e tal.
mas é possível sim reclassificar o aluno mediante alguma situação nesse sentido, né? Então fica tudo V, né? Até agora V, V, V e V, os 4 V. Aí a gente vai já dar uma olhadinha aqui para ver, né? Tem 3 aqui, um F, e tem 1, 2, 3, 4 na letra D, né? Então aqui já bateu com o que a gente está vendo até agora. Então para confirmar a gente precisa ver se os dois últimos são falsos. Aqui, a educação básica poderá organizar-se apenas em séries anuais e ciclos, né? Então fica falso aqui porque não é apenas em séries anuais e ciclos, né? Tem outras modalidades lá que a LDB coloca que você pode organizar o ensino, né? A maioria das escolas se organiza nas séries anuais, né? Algumas colocam em ciclos, tá? Outras preferem outras formas, mas aqui no Brasil a maioria é nesse contexto das séries anuais. Os currículos do ensino fundamental e médio devem conter uma parte diversificada definida pelos órgãos competentes. Aí aquele trecho que a gente leu lá, né, na LDB, e também esse trecho é um trecho destacado na BNCC também. Deve conter uma parte comum, né, o ensino fundamental e médio, no caso, deve conter uma parte comum, né, acrescentada por uma parte diversificada. E aqui no caso, na verdade, ainda tem a ideia do ensino da educação infantil também, né, que ele não colocou aqui nesse caso. Os currículos da educação infantil, fundamental e médio, devem conter uma parte comum, né, e depois ainda incluir uma parte diversificada. Então, confirmando o item errado também, né. Então, letra D. Vamos lá, mais uma. Segundo a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, eu acho que tem relação com aquela questão lá, Ivaldo, que tinha falado, né? Tem os princípios, mas tem um que está errado aí, novamente, né? Para a gente pensar. E qual é o que está errado aí? Letra A, garantia de padrão de qualidade é um princípio? Beleza, né? Letra B, gestão democrática. Aí eles trocaram aqui, né? Gestão autoritária. Aí você justamente fazendo. Tá na cara do gol essa daí, né? Beleza. Então é justamente assim, ó. Só uma palavrinha ali que eles trocam, né? Pra. Exatamente. Mais uma, né? Conforme as competências específicas de educação física para o ensino fundamental apresentadas na BNCC, assinale a alternativa incorreta. Aquelas 10 competências que a gente acabou de ler também, né? Que a gente viu aquela resenha lá de trocar as palavras e tal. Tem 5 aqui, ó, da letra A à letra E, tem 5. E tem uma que a banca fez a resenha aqui para mudou alguma palavra, trocou alguma coisa, né? Vamos tentar fazer a leitura e encontrar. Letra A. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. Lembra lá, né? É comunitário mesmo, não é isso? A gente falou no finalzinho. Não é nada de regional, local, mundial, lembra? Então, letra A está correta, né? A banca quer a incorreta, né? Letra B. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive, foi a leitura de Ivaldo, né? Inclusive no contexto das atividades laborais. Então, beleza, certinho, né? Letra C. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginástica, esporte, lutas e PCA, valorizando o trabalho individual e o protagonismo. Tudo certo aí? Letra D. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o desenvolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. Beleza, né? Letra E. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. Letra E certinha também. E agora? Tem um errinho aqui, né? Em alguma dessas, da C para E, porque a letra A e a letra B a gente confirmou bem certinho, né? Então, tem um errinho aqui nesse finalzinho aqui, ó, da letra C.
né? E o, e o protagonismo, né? Na primeira, lembra que a gente fez assim, ó, na primeira competência ele fala da vida coletiva e individual, né? E na última competência, que é a 10ª, ele fala do trabalho coletivo e o protagonismo, né? Então, justamente ele só trocou isso aqui, ó, na letra C, para destacar a questão como incorreta. Entende? Aí, quanto mais a gente vai fazendo essas leituras, mais vai ficando fácil para na hora que pegar outra questão parecida, acertar, né? Vamos mais um aqui da BNCC. Segundo a Base Nacional, essa dimensão do conhecimento refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Assinala a alternativa que apresenta a dimensão do conhecimento vinculada ao trecho em destaque. Quando o aluno está, né, se fazendo ali da prática corporal de forma autônoma, ele está num contexto de uso e apropriação, compreensão, experimentação, reflexão sobre a ação ou protagonismo comunitário. O que vocês acham? A ou C, né? A Adriana confirmou na A. Boa. Marco tá aí ainda? Tran- Tranquilo, tranquilo. É isso mesmo, né? Então, ó, realizar de forma autônoma é quando ele tem essa apropriação e realiza de forma autônoma, né? A experimentação, no caso, é mais a prática pela prática, né? A vivência. Mas é isso mesmo aí, nesse contexto, Val. Aí uma questãozinha agora para destacar exatamente aquelas competências. A professora Joana, que trabalha com as turmas de terceira série do ensino médio, escolheu a unidade didática Aptidão Física para desenvolver no primeiro bimestre do ano letivo. O tema da aula que iniciou a unidade didática foi resistência aeróbica e, após apresentar os conceitos relativos ao tema, propôs uma corrida intervalada em que os alunos deveriam correr 4 minutos e, em seguida, andar rápido por 2 minutos, em um tempo total de 24 minutos. A unidade didática e o tema da aula escolhidos demonstram que a professora pretendeu desenvolver a seguinte competência. Então, a gente viu lá que são 9 competências, né? Mediante três eixos principais, né? O RIC, representação e comunicação, investigação e outro nomezinho, né? Investigação e o quê? O RIC, representação, investigação e a compreensão sobre a, a manifestação cultural, né? Então, ele destaca aqui no trecho, se a gente for analisar, que o tema da aula foi resistência aeróbica. Lembra daquela ideia que a gente fez a discussão lá sobre a parte mais de saúde, né? E Valdo colocou lá, a gente fazendo a referência com a abordagem, né, da saúde renovada e tal. Tinha muito esse negócio de resistência, esforço, aptidão física. Então, ele quer saber qual competência está ligada a isso, né? Essa competência, olha só para vocês verem como é que é a ideia aqui da jogada do que a gente fez lá na análise do PCN. Essa competência de aeróbica, de resistência, da parte da saúde, né, aptidão física, ela é uma competência que está dentro daquelas 3 que a gente viu da investigação, né, que é o CD-RUM, né, CDR, lembra do CDR? Na primeira, de representação e comunicação, a gente tem a Adriana passou, né? Então, a Adriana passou, veja que tem o A, o D, o R, o I e o P, né? Se a gente for analisar essa questão aqui, só por isso, por essas letras, vocês vão ver aqui, ó, o P, né, do Adriana passou, o P, o D, o I aqui, né? E o C não tem, né? Adriana passou, não tem C. Então, a gente começa a pensar aqui numa condição de... na investigação, a gente tem CD-RUM, né? Então, ó, na primeira tem o D, né? E na segunda também tem o outro D, né? Não sei se está claro para vocês acompanhar aí o raciocínio, mas assim, ó, a Adriana tem um D, né? Tem um D.
Só que no primeiro D, lembra que representação e comunicação tá ligado ao quê? Tá ligado àquela ideia de diálogo, né? A gente viu que é mais a parte de comunicação, não é isso? E o D do CD-ROM não é a parte de saúde, de, né, esforço, aquele negócio. Então, quando você faz essa relação, você já vem para aqui, ó. A unidade didática da professora foi o quê? Foi resistência aeróbica, né? Se foi resistência aeróbica, a letra C aqui está falando de desenvolver noções de conceituais de esforço, intensidade, frequência, né? Aplicando as suas práticas corporais. Então, por essa relação aí, a gente já consegue matar a questão aqui por esse conceito, né? De, de saúde, de aptidão física e relacionar com o que está colocado aqui no enunciado, certo? Por quê? Porque tudo isso aqui, da letra A à letra D, são competências. São competências que devem ser desenvolvidas lá. Só que umas têm relação com diálogo, comunicação, com, né, representação, outras têm relação com esforço, com intensidade, saúde, aptidão física, e só tem uma que fala naquele contexto das diferentes manifestações socioculturais, não é isso? Beleza, então agora é com vocês aí que estão aqui ao vivo ainda, né? Pra gente fazer o desafio. Tem Ayrton, Adriano, Ivaldo, Marcos. Beleza, beleza. Então vamos fazer rapidinho. É uma questão só para quem responder primeiro e acertar, já fica com o próximo aulão aí, grátis, né? De bola. Então é isso, né? Ó, Educação Física e Sociedade é o livro lá do Mauro Betti. E aí o Mauro Betti é a abordagem sistêmica que tem base na sociologia, né? Sociológica. Educação do Corpo Inteiro, construtivista internacionalista João Batista. Transformação de dado pedagógico de Eleanor Kuhns, a crítica emancipatória. E a metodologia do ensino da educação física do coletivo de autores, a crítica superadora. Maravilha. Então, letra D, Ayrton. Respondeu o primeiro aí, ó. Show de bola. Agradecer aí, pessoal, mais uma vez. E nos encontramos em mais aprovações, né?